Olá, bem-vindo ao curso Educação Política para a Cidadania, parte do projeto Político Eu, da Fundação Demócrito Rocha. Se você está aqui é porque você pretende discutir essa temática tão importante de educação política para a cidadania, uma temática que atinge a todo mundo, né? E em especial também as pessoas que estão nas escolas, né? E ao público em geral. Eu sou Daniele Nilim, sou doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, sou professora dessa mesma universidade e trabalho em alguns projetos em escolas na área de Sociologia. Eu sou coordenadora do programa do mestrado profissional Ensino de Sociologia em Rede Nacional, ProfSócio. Esse é um mestrado destinado a professores da educação básica e também sou coordenadora da residência pedagógica na área de Sociologia, um projeto da CAPES que atua em 3 escolas da rede pública da capital do Ceará, Fortaleza. Quem também construiu esse conteúdo comigo foi a Maria Clara Ribeiro Martins. Ela é doutoranda de Sociologia, ela também é socióloga, formada pela Universidade Federal do Ceará, e nós duas trabalhamos a temática da educação e da política e da juventude, certo? Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir com você, né, nesse percurso, nessa trilha de aprendizado sobre a educação política para a cidadania. Nesse módulo, né, que trata das práticas pedagógicas, a gente tem como objetivo que você reflita sobre o que é educação política para a cidadania, quais são as concepções sobre a cidadania, qual é o papel da educação, já que a escola é uma instituição muito reconhecida nas sociedades contemporâneas e é quem faz parte do processo de aprendizagem, quem contribui para o processo de aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens no mundo inteiro. Então, a escola ela tem um papel fundamental e a gente precisa pensar, então, né, qual é o papel que a escola desempenha para trabalhar essas noções de direitos humanos, cidadania, tão importantes, e de política tão importantes para todo mundo, né? Então, além disso, a gente espera que você perceba, né, quais são os normativos legais que existem, né, o que é que está escrito na lei, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, nas orientações curriculares, certo? Na própria Base Nacional Curricular Comum, né, quais são, o que aparece nessa legislação que discute qual o papel da escola em termos de cidadania. Então, isso tudo nos ajuda a pensar quais são esses normativos e como eles podem ser mobilizados no interior da escola para que a política e a cidadania ela seja algo vivenciado mesmo no interior das escolas, não somente nos currículos, mas também nos currículos, nos componentes curriculares, nas aulas, né, e em vários momentos da vida escolar. Mas, primeiramente, a gente tem que discutir qual é a concepção de cidadania que a gente está falando. Não existe uma concepção única de cidadania, né? Então, a gente precisa pensar o que é ser cidadão, né? O que é essa palavra cidadania. E antes de tudo isso, né, alguém pode estar se perguntando, política se discute? É verdade que política não se discute? É verdade que, como é uma temática que gera sempre muitos embates, muitos debates, é verdade que política não se discute? Não, política se discute sim, e é importante que a política seja discutida desde o primeiro momento da vida, né, das pessoas, desde que as pessoas estão, né, no espaço escolar, por exemplo, a gente tem que discutir política. Então, é uma temática que deve ser discutida desde a infância, desde a educação infantil, realmente, né? Então, a partir desse momento, ao discutir política, a gente pode ter a percepção, né, do que é viver em sociedade, quais são os desafios que a gente tem ao viver em sociedade, como é que os direitos são construídos, são conquistados, né? O que é que significa o fato de eu estar numa sociedade com pessoas tão diferentes, com interesses diferentes, né? Como é que as políticas elas são pensadas,
Como é que eu posso contribuir também para que políticas sejam bem executadas, poder cobrar que essas políticas sejam de fato executadas e executadas para todos? Como é que eu posso contribuir para uma educação mais justa, para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais tolerante, com mais respeito? Então, a necessidade, mostra-se aí a necessidade de se discutir abertamente e em vários momentos, não somente no interior da escola, mas no interior da sociedade como um todo, em todos os espaços, na família, né, entre amigos, né? A educação para a política, ela é fundamental, né, porque ela faz a gente pensar, né, no que significa realmente o grande desafio que é estar em convivência com outras pessoas que pensam de forma diferente da gente, que têm culturas diferentes, que agem de formas diferentes e que têm interesses diferentes dos nossos, né? Então, por isso é importante. Mas, voltando para a questão da cidadania, a gente tem que pensar assim, existe cidadania para todos, todas as pessoas, elas têm o mesmo acesso à cidadania. Primeiramente, a gente precisa pensar sobre o que é cidadania. Esse é um termo que foi cunhado por um sociólogo inglês, Marshall, e ele trazia a concepção de que a cidadania, ela se amparava em 3 elementos, né, que eram os elementos sociais, políticos e civis. Então, a cidadania plena, considerada plena, é aquela que é composta, de fato, segundo o Marshall, né, por esses 3 pilares: direitos sociais, direitos civis e direitos políticos, né? A gente pode pensar, direitos sociais, algumas políticas sociais, como políticas de saúde, de educação, de lazer, políticas de acesso ao trabalho, são exemplos de cidadania, né, com o pilar social. Cidadania política, o fato de poder votar, né, que é uma característica da democracia, e de poder ser votado também. Mas não somente isso, de poder se inserir nos debates políticos, de poder ter acesso às informações, de poder discutir plenamente mesmo a política e poder influenciar a política. O voto é um exemplo disso, né? Talvez seja o exemplo mais bem acabado do que é a política, do que é o direito político, né? Mas não somente isso, né? Você poder tomar parte das discussões na sociedade, poder saber o que é que está acontecendo, poder saber o que é que está sendo, inclusive, votados pelos representantes que a gente define, são exemplos de cidadania, né, nesse aspecto mais político, né? De poder se organizar politicamente, né, de poder fazer parte de determinados grupos coletivos, de poder fazer abaixo-assinados, né, e pressionar, demandar mesmo os representantes eleitos para que eles possam efetivamente cumprir, né, as coisas que prometeram, as coisas que precisam ser realmente efetivadas. Isso tudo faz parte desse componente político. E os direitos civis, né? O direito de liberdade, né? O direito de liberdade de expressão, que não significa poder fazer o que quer simplesmente, né? Liberdade de expressão não é isso, mas poder realmente se manifestar como integrante dessa sociedade, poder ir e vir, né? Não ser tolhido dessa possibilidade. E aí a gente se pergunta, será que no Brasil, né, todos esses elementos que o Marshall colocou como fazendo parte de uma cidadania plena, eles são realmente executados? A gente tem acesso a todas essas possibilidades de cidadania? Podemos dizer que somos cidadãos plenos, realmente? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? E aí, você vê, eu coloquei aqui esse exemplo para vocês terem ideia do que significa, né, um elemento que eu acho que é um elemento fundamental para a gente pensar a noção de cidadania, que é a questão da renda. Né? O Brasil é um país extremamente desigual em termos de renda, né? Sempre figura entre os países mais
mais desiguais do mundo. E aí uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ela mostrou que em 2021, né, então é uma pesquisa bem recente, quase 63 milhões de pessoas no Brasil viviam em domicílios onde a renda não ultrapassava 497 por mês, né? R$ 497 por mês, né? Então, assim, 63 milhões de um país que tem pouco mais de 200 milhões, né, é um número muito significativo de pessoas que vivem com uma renda muito baixa, né? Então, a gente já pode se perguntar se essas 63 milhões de pessoas, elas realmente têm acesso ao que a gente poderia chamar de uma cidadania plena. Ela tem acesso ao direito à cultura, ao lazer, ao trabalho, à comida, né? Ela tem direito à habitação, ela tem direito à saúde, efetivamente, à educação. É uma questão para a gente se perguntar. E também, né, dentro dessa mesma pesquisa, aumentou os que estão, né, na chamada extrema pobreza, né? Nós temos uma categoria no Brasil, né, de pessoas que estão na extrema pobreza, ou seja, abaixo da linha da pobreza. Quando a gente fala em pobreza, a gente já sente que é uma situação complicada. Está abaixo da linha da pobreza, né, você pode multiplicar, né, essa complicação aí por muito, né? Então, são 33 milhões de brasileiros, para você ter ideia, de pessoas que vivem com menos de R$ 289 por mês. E nesse levantamento, né, esse levantamento ele começou a ser coletado em 2012, esse dado de 2021 foi o dado, né, mais baixo realmente, foi o pior dado já coletado realmente. Então, nesse sentido, a gente tem como pensar, essa imagem ela é muito emblemática, né? Será que dá para a gente pensar que todas as pessoas são tratadas como cidadãos no Brasil? Né? É algo para você refletir. E aí a gente entra numa discussão muito importante. Primeiramente, existe uma concepção única de cidadania? Qual é a concepção de cidadania que impera no Brasil? A gente pode pensar que há noções muito contraditórias e distintas sobre o que é cidadania. E esse termo, ele é tão usado que muitas vezes ele é banalizado, certo? Muitas vezes as pessoas não pensam efetivamente do que se trata cidadania. Às vezes se fala de cidadania como algo sendo puramente vinculada à noção de direitos e deveres, quase como uma coisa burocrática, quase como uma coisa muito literal, simplesmente. E nesse sentido, quando se fala nessa noção de cidadão é aquele que cumpre a lei, isso automaticamente elimina uma parte das pessoas, por exemplo, que não cumpriram a lei, como os criminosos, por exemplo. Você já deve ter visto, né, em algum jornal, em algum lugar, as pessoas falando assim, o cidadão de bem foi assaltado pelo meliante, por exemplo, né? Isso traz uma concepção que é uma concepção de que ali só se tratava de uma pessoa que era cidadã, a pessoa que foi assaltada. E o meliante, né, o criminoso, ele não é considerado nessa concepção como uma pessoa, um cidadão. E, portanto, se ele não é considerado nessa concepção como um cidadão, ele está excluído dos direitos da cidadania. Muitas vezes você deve ter ouvido já falar sobre a discussão do que fazer com os criminosos, do que fazer com presos, por exemplo, do que fazer, né, com pessoas que descumpriram as regras. E a gente ouve muito as pessoas acharem que está certo, por exemplo, que bandidos comam a pior comida no presídio, ou que sofram tortura, ou que não tenham acesso ao direito de se defender, ao direito à justiça, né? Então, você percebe que essa noção que simplesmente traz a cidadania como um elemento de ser cumpridor de direitos e deveres, ela é uma concepção muito superficial, porque ela não entende todo mundo como cidadão. Outra concepção é a ideia do cidadão de bem, que está muito próxima a essa ideia que eu falei anteriormente, né? O cidadão de bem é aquele
que cumpre os direitos, né? Há essa ideia de que é uma pessoa boa, né, na sociedade. Mas essa é uma ideia também muito superficial, porque não explica todas as contradições que existem na sociedade e a gente muitas vezes repete sem parar para pensar. O que é um cidadão de bem, de fato? Né? Então, eu estou mostrando aqui para você perceber que existem noções muito contraditórias a respeito do que é cidadania. Ou a gente entende cidadania como algo mais amplo, ou a gente entende cidadania só como destinada a um determinado grupo social, sendo uma parte delas excluída. Se a gente pensa nessa ideia da exclusão de determinadas pessoas que não são consideradas cidadãs, significa que os direitos não são para todos. E a cidadania é uma concepção mais ampla e mais complexa e mais completa, certo? Cidadania significa atingir a todos, de fato. Mesmo aquele, por exemplo, que descumpriu em algum momento alguma coisa que socialmente se estabelece como sendo correto. E aí a gente pergunta, o que é que cidadania tem a ver, portanto, então, com direitos humanos? Direitos humanos, né, quando a gente fala, a gente lembra da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma declaração que foi fundamental, né, criada em 1948, na Assembleia da Organização das Nações Unidas, logo após a Segunda Guerra. É muito importante a gente frisar a importância da Declaração dos Direitos Humanos, porque ela surgiu justamente para proteger todas as pessoas contra os horrores causados pela guerra, né? E justamente por isso se percebeu que precisava proteger as pessoas, né? E precisava mostrar, né, numa declaração de como as pessoas, todas elas, são dignas de direitos, certo? E são muitos direitos. Aqui está alguns exemplos, né? Estão alguns exemplos da Declaração dos Direitos Humanos, né? São vários artigos, onde você vai ver que a declaração ela é muito completa. São direitos individuais e são direitos sociais, como saúde, educação, direito à habitação, direito a ir e vir, direito a uma vida digna, a ser tratado com respeito, a ser, né, as pessoas terem tolerância umas com as outras, certo? A receber uma remuneração justa, digna pelo trabalho, de poder se movimentar, de poder ir para um país para outro, de não ser expulso, certo? Dos seus países, enfim, de poder ter uma vida digna realmente, de ter direito ao lazer, ao esporte, né? Enfim, tudo isso que a gente compõe, a segurança alimentar, tudo isso que compõe realmente o que a gente pode chamar de vida digna, né? Essa declaração, ela acabou sendo base, né, para muitas constituições, né, para muita construção de políticas sociais nas décadas posteriores. E a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos é justamente que os países pudessem comprar essa ideia e pudessem realmente executar de forma que as pessoas pudessem ter acesso a realmente uma vida digna. Lembrando, todos os direitos, eles são conquistados. Os direitos não são presentes, os direitos, eles são conquistados a partir da mobilização, a partir da luta, a partir, né, de uma coletividade. Mas é também importante a gente lembrar que é sempre possível que direitos possam ser tirados. Os direitos, eles não são garantidos fielmente. Eles, né, em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos complicados, muitas vezes são retirados alguns direitos, né? Direitos que são bases, né? que são bases, que são fundamentais para a vida do ser humano. Então, por isso é importante sempre que as pessoas se mobilizem, se manifestem e estejam ali lutando pela garantia que esses direitos continuem sendo efetivados de fato, porque nunca é garantido que as pessoas no mundo, né, e a gente pode ver isso vendo na televisão, vendo na internet, né, todos os dias a gente vê direitos sendo violados, né, seja no Brasil, seja, né, nos outros países, vários tipos de direitos, e em especial para determinados grupos. Né, os direitos são violados principalmente para determinados grupos, como crianças, como mulheres, como negros, como imigrantes, como indígenas, certo? Então,
é preciso que a gente esteja sempre atento para que os direitos continuem sendo efetivados de fato. E para isso requer, portanto, uma mobilização permanente das pessoas, de entender justamente que direitos são conquistados, eles não são presentes e eles não são garantidos. Por isso a gente precisa estar sempre atento. E aí, nesse sentido, né, tem tudo a ver a gente pensar qual é o papel, portanto, da educação, qual é o papel da escola. A escola, na sociedade contemporânea, ela é uma instituição que ela é reconhecida, que ela é legitimada como a instituição que ajuda a construir pessoas, né? Ajuda a construir sociedades, ajuda a construir grupos, ajuda a construir a história, a perpetuação aí dos valores, dos hábitos, dos costumes. Então, a escola, ela é essa instituição fundamental. Nem sempre ela existiu enquanto tal, mas na sociedade contemporânea, a instituição escolar, ela é fundamental. E dentro dela, o professor, que é um dos principais agentes, né, dessa instituição, que tem um papel fundamental, porque está ali em contato com as crianças, né, desde a mais tenra idade, realmente, né? Então, desde, em geral, de 3, 4, 5 anos, as crianças estão na escola, ali aprendendo a conviver, aprendendo hábitos, os costumes, aprendendo conteúdos, e o professor, ele é esse agente central nesse processo. Então, a educação e cidadania são palavras, são termos, né, que super combinam realmente, né? Então, porque há um papel fundamental para que a escola ela possa fazer, né, desempenhar essa função social, que é uma função tão importante e tão estratégica. Porém, tem alguns lugares do mundo, né, em algumas das grandes democracias do mundo, dos principais países, que a educação política não faz parte do currículo escolar, certo? E o Brasil é uma delas. Felizmente, né, no ano de 2022, né, surgiu um projeto de lei justamente para discutir política e cidadania na escola, para justamente promover esse desenvolvimento dessas competências necessárias para a educação política, para a cidadania, né? Esse projeto, né, ele passou na Câmara dos Deputados, e a gente espera que efetivamente ele seja efetivado, porque o Brasil, sendo uma grande democracia, né, nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas, né, então, e portanto milhões de estudantes, né, e milhares de escolas, como não ter educação política para a cidadania na escola? É importante a gente pensar que na escola, muitas vezes, o que a gente vê é que a cidadania, ela aparece muitas vezes de forma bem superficial, às vezes num momento específico na sala de aula, num conteúdo, às vezes em determinados componentes curriculares, principalmente aqueles ligados às humanas, né? Mas, ou então em algum projeto bem específico, no momento de uma data comemorativa, mas há muitas vezes a ideia de cidadania que é repassada nesses momentos também é aquela ideia que eu falei anteriormente, de uma concepção muito superficial de cidadania que mais diz respeito a ter direitos e deveres, né? Não se discute profundamente o que é viver em sociedade, quais são os dilemas que a gente tem e quais são os conflitos que a gente tem ao viver em sociedade, como a gente organiza esses interesses, né? Como é importante participar realmente, né? Muitas vezes essas discussões todas passam ao largo da educação, né? E é importante que a gente pense que crianças e adolescentes e jovens no Brasil, eles estão na escola durante 200 dias letivos, durante vários anos da vida, pelo menos 13 anos da vida, certo? Então, qual é o melhor lugar que a educação política poderia, de fato, acontecer, se não na escola? A escola, ela é recheada de momentos, de vivências
que permitem que a gente pense sobre a cidadania. O próprio fato de as pessoas estarem na escola já é um elemento fundamental para a gente pensar como a cidadania ela se constrói no cotidiano e, inclusive, no acesso a esse próprio direito social. Na escola, por exemplo, o fato de você estar matriculado, de estar tendo acesso ao conhecimento sistematizado, de você ter acesso a livros, de você ter acesso a merenda escolar, por exemplo, né? Todos são exemplos de direitos sociais que foram, de fato, conquistados, né? E que estão hoje garantidos, por exemplo, na Constituição. Então, além disso, a escola ela é um espaço múltiplo, onde as pessoas com diferentes visões de mundo, né? Diferentes trajetórias, diferentes concepções mesmo da vida, estão ali naquele espaço, né? Então, é um espaço muito múltiplo, muito dinâmico e que permite que a gente possa pensar sobre o que é viver em sociedade de fato. Na escola, por exemplo, tem regras, né? São estabelecidos pactos de convivência, né? O professor e aluno, por exemplo, discutem, né, fazem determinados pactos, e existem outras regras que vêm independente de professores e alunos. Por exemplo, não somos nós que definimos qual é o horário que inicia a aula, qual é o horário que termina, quais são os dias letivos, né? Isso tudo é uma normativa, isso tudo vem já de fato definido, mas existem outras coisas da escola, por exemplo, que somos nós que organizamos e que vivemos. O Grêmio Escolar é um exemplo, né, de organização que está ali para defender determinados interesses, que são interesses, sobretudo, dos estudantes, e que é uma voz do aluno na escola, né, que é fundamental de ser realmente ouvida, né? Mas não somente isso, né? O próprio desafio de estar ali numa sala de aula, 40 pessoas, 30 pessoas, né, e que precisam se organizar e conviver bem, e se respeitar, e tolerar as diferenças, né, e construir coisas coletivamente. São todos exemplos de como a cidadania ela existe para além dos conteúdos, para além dos componentes, né? Então, a própria escola e a própria vivência na escola, ela é um espaço para não somente se discutir cidadania, mas, sobretudo, para vivenciar essa cidadania na prática. E, na medida que isso acontece desde a infância, o aluno, a aluna, ele vai conseguir compreender o que é a cidadania no seu cotidiano mesmo, certo? Esse termo não vai ser mais alheio a ele, né? Ele já vai estar muito ambientado com toda essa discussão. Ele vai estar ambientado, inclusive, com a ideia de que na vida social a gente conquista as coisas a partir de negociações, de debates. Nem sempre a gente ganha, mas é assim que as coisas de fato acontecem, e que esse espaço da diferença, do múltiplo e do contraditório, ele também é fundamental para a gente entender, né, o que é a vida, né, e o que é a vida social. Então, o professor ele tem um papel fundamental nesse processo. Ele pode aproveitar a própria sala de aula para criar situações que permitam que os alunos percebam, né, o que são os direitos, os deveres, o que é ser, né, ser cidadão efetivamente, o que é viver em sociedade, o que é a democracia, qual é o espaço da política, qual é a relevância que a política tem nas nossas vidas, como é que as políticas realmente são criadas, são pensadas, qual é a importância de se mobilizar, de se manifestar, né? Enfim. O professor ele pode fazer toda essa articulação em sala de aula e, portanto, ele não precisa escolher um momento específico para trabalhar. Então, as práticas pedagógicas dele podem e devem estar direcionadas para que a cidadania ela seja realmente vivenciada.
pesquisas, aulas de campo, possibilidades de discussões, né, de gerar debates em sala de aula, de fazer com que os alunos vivenciem realidades diferentes, de se pensar sobre a ideia da violação dos direitos, o que é que significa isso efetivamente, né, no cotidiano de todos nós, né? Enfim, ele pode fazer com que o aluno vivencie essa ideia da cidadania e da necessidade da educação política para isso. Vale ressaltar que a educação política e a educação para a cidadania, ela não necessariamente, simplesmente quando a gente fala da ideia da cidadania, não necessariamente é uma ideia que conduz a uma educação crítica, de fato. Existem concepções de cidadania, como eu falei já anteriormente, que são tão restritas que acabam que, de uma certa forma, acabam estimulando o aluno até mais uma postura ativa, muito mais uma postura passiva realmente, certo? Muito pouco reflexiva, muito burocrática a respeito simplesmente de direitos e deveres. E há uma concepção outra, que é uma concepção mais crítica, que permite que o aluno seja um aluno ativo realmente, que ele possa participar desse processo como um todo, que ele possa entender que cidadania vai além da concepção de direitos e deveres, né? E que, portanto, ele precisa efetivamente se mobilizar. Então, há uma educação mais conservadora, digamos assim, que trabalha a ideia de cidadania, né, de forma muito, muito superficial, e há uma outra concepção muito mais complexa e que produz uma educação muito mais crítica, de fato. A gente acredita muito mais nessa concepção, né, que promove a ideia da cidadania como algo em construção, algo que necessita que as pessoas se mobilizem, que elas estejam sempre refletindo sobre o que sou eu, o que é o outro, né, de como a vida social pode se construir de uma forma mais justa, mais inclusiva e para todos, né? É importante a gente pensar que a cidadania precisa ser algo que atinja a todas as pessoas. É muito difícil imaginar uma cidadania num país em que tantas pessoas, né, não estão comendo, por exemplo, né? Não estão tendo acesso ao mínimo de refeição possível, por exemplo. É difícil a gente pensar na cidadania quando tem pessoas morrendo, né, sem acesso à saúde, gente que ainda hoje não tem acesso ao saneamento básico, não tem acesso à água potável ou à energia, né, ou as grandes conquistas, né, civilizacionais realmente, né? Então, quando a gente pensa na ideia da cidadania, a gente pensa na ideia de uma construção que seja coletiva. E coletiva, é claro, entender que existem interesses diversos na sociedade, os grupos, né, são diferentes. Na sociedade capitalista existe realmente grupos diferentes, né, com rendas, né, diferentes, concepções também diferentes, mas que é importante que uma sociedade, para que uma sociedade seja boa, que ela seja boa para todos, né? Que ela seja inclusiva, portanto, que o acesso aos direitos seja um acesso ao direito para todos, que eu possa ter acesso ao lazer, mas que as outras pessoas também possam ter acesso ao lazer, que eu possa ter acesso à educação, à saúde, à segurança pública, à habitação, que eu possa ter acesso a sonhar e que as outras pessoas possam também ter esse acesso. Então, essa é a ideia, e a escola, ela é fundamental para que se produzir toda essa reflexão. À medida em que 200 dias por ano, né, as pessoas estão refletindo e principalmente vivenciando, a gente pode pensar que estará formando, né, pessoas, né, mais aptas para lidar com os desafios da vida cotidiana. E o professor, ele é um elemento fundamental nesse processo. Para isso, ele também precisa se pensar como cidadão, né? No fascículo você verá que a gente faz uma discussão justamente sobre se o professor, ele mesmo não tem esse acesso à cidadania, ou se ele não se percebe como cidadão,
como ele vai poder trabalhar essa dimensão em sala de aula, né? Então, a cidadania é um tema para todos, e é um tema para que todo mundo se pense o tempo inteiro, né? Estou tendo acesso? Estou sendo violado? Como eu posso contribuir para que a sociedade possa ser uma sociedade melhor, né? Como é que a gente pode garantir que as pessoas tenham acesso a tudo, né, que socialmente vem sendo produzido aí, as conquistas tecnológicas, né, para que, enfim, a gente realmente esteja no século XXI com pessoas que tenham acesso, né, a esses direitos, e não estar no século XXI com pessoas que não têm acesso a direitos que foram pensados ainda no século XIX ou no início do século XX, que ainda não estão garantidos para essas pessoas esse mínimo de acesso a esses direitos. Enfim, a gente espera realmente que com esse módulo você possa pensar sobre a prática pedagógica. A gente discutiu no módulo e trouxe alguns exemplos de possibilidades de se trabalhar a cidadania e discutir a educação política, os direitos humanos em sala de aula. E você agora vai pensar sobre quais outras práticas pedagógicas você poderia pensar. Se você é professor, por exemplo, que outras dinâmicas, que outros recursos, né, você pode utilizar e você pode fazer para trazer a discussão da educação política para a sala de aula e para o cotidiano da vida escolar, para que tudo isso seja mobilizado nesse espaço. Pense sobre isso e depois diga para a gente como é que você fez, quais são essas outras estratégias, como é que você está trabalhando na sua sala de aula. E se você faz parte de coletivos, de movimentos, né, de outros grupos, como podem ser feitas, né, e mobilizadas outras estratégias para trabalhar a educação para a cidadania?